E aí pessoal, beleza? Tudo bom? Sou o professor Fábio de Geografia e na nossa aula hoje a gente vai falar sobre um fenômeno recente do processo de urbanização do território brasileiro, que é o fenômeno do crescimento das cidades médias. De onde vem esse item crescimento, né? Essa ideia de crescimento? Para a gente entender isso é simples, vamos fazer um paralelo aqui com os dois últimos censos, o censo de 2000 e o censo de 2010. Esses censos mostraram para a gente um tema interessante, um negócio interessante, que é as cidades com mais de 2 milhões de habitantes, ou seja, as grandes cidades, elas cresceram, saíram de 14,5% para 14,7%. Ou seja, um crescimento mínimo, praticamente estabilizaram. Já as cidades de 100 mil até 2 milhões de habitantes, que a gente tem aí um rol de cidades pequenas, mas principalmente as cidades médias, saltaram de 36% para 40,3%. Esses dados mostram para a gente que o ritmo de crescimento dessas cidades, que a gente vai chamar a partir de agora de cidades médias, é maior que das grandes cidades. Por que isso é um fenômeno recente, algo diferente do processo de urbanização do território? Primeiro, a história da urbanização do Brasil é a história de um processo de metropolização. Então lá, no início dos processos de urbanização do território, ao longo do século XX, uma coisa que a gente percebia é a criação de metrópoles, ou seja, a agregação de pessoas e de estruturas produtivas em poucos núcleos. Isso fez com que algumas cidades crescessem muito mais do que as outras. E a gente tinha pequenos núcleos marcados pela concentração de pessoas. Nas últimas décadas, a gente vem percebendo que eu tenho uma expansão da quantidade de pessoas para essas cidades médias. Então a metropolização estagnou e eu tenho um processo novo que surge, que é esse processo de crescimento das cidades médias. Para a gente entender o crescimento das cidades médias, a gente precisa focar em dois pontos, que são pontos muito importantes. Por que as cidades médias crescem? Primeiro, eu tenho o surgimento de novos polos produtivos no Brasil. O nosso país passa pelas últimas décadas por uma reestruturação produtiva que vai fazer, por exemplo, crescer setores do agronegócio. Os setores do agronegócio vão se expandir para o interior do território. As nossas principais metrópoles estão no litoral. Então as cidades do interior vão ganhar com esse plus de investimento desse setor de agronegócio. Segundo, desde a década de 80, esses polos produtivos vêm se expandindo para o interior, vêm se expandindo para outras cidades, também na área industrial. A desconcentração industrial vai fazer com que empresas deixem velhas áreas de produção, por exemplo, metrópoles, e se desloquem para novas áreas. Então, cidades que não tinham tradição industrial vão começar a receber indústrias. Se elas recebem indústrias, pessoas se deslocam para lá atrás de emprego. Então, novos polos produtivos, principalmente ligados à desconcentração industrial e ao agronegócio, vão surgir, estimulando a formação e o crescimento dessas cidades, chamadas de cidades médias. Do outro lado, o que está acontecendo na metrópole? A gente tem uma questão muito importante, que é a queda na qualidade de vida. A queda na qualidade de vida na metrópole. Então, aquela metrópole que era o espaço do emprego, era o espaço do lazer, era o espaço dos serviços, passa a ser o espaço da violência, da poluição, da saturação do emprego. Então, eu tenho um processo onde pessoas, na hora de escolher o fluxo migratório, e preferem ir para as cidades médias, que têm todas essas novas opções, do que a metrópole. Um lugar fácil para a gente entender isso são as regiões metropolitanas. As regiões metropolitanas são várias cidades que se agregam no entorno de uma metrópole. Um fenômeno que a gente consegue perceber nas últimas décadas, que o geógrafo Milton Santos chamou de involução metropolitana, é a queda no ritmo de crescimento da metrópole para crescer as cidades do entorno. Lá na metrópole, uma fatia da população, que é a fatia de maior renda, vê na metrópole um espaço de insegurança, de caos no trânsito e começam a se deslocar para as cidades do entorno, condomínios que vão surgindo no entorno dessa metrópole. Já a fatia mais pobre dessa metrópole vê na metrópole um lugar caro de se viver, um lugar que não oferece qualidade de vida,
ele mora cada vez mais distante, então o que ele faz? Vai para a cidade do entorno, que se transformam no que a gente chama de cidades dormitórios. Então a região metropolitana é um excelente exemplo para a gente ver esse crescimento das cidades médias. A metrópole dessa região metropolitana vem crescendo menos e as cidades do entorno vêm crescendo muito mais. Beleza, pessoal? Até a próxima!